Olá, segunda-feira, 19 de outubro de 2020. E eu estou aqui cumprimentando e agradecendo, muito feliz pelo prestígio, pela audiência da entrevista, da conversa que nós tivemos com o Felipe Moura Brasil, do momento do Papo Antagonista, e o professor Marco Antônio Villa, né, que tem um canal aqui no YouTube também, sempre em alta, no sábado, 5 horas da tarde, e continua no ar. Se você não viu, vá ver. Eu também usei minhas redes sociais, o Facebook, a fanpage, o Twitter, o Instagram, o meu blog, o blog do Neumann no portal do Estadão. E você vai gostar, olha, tem uma audiência recorde dos meus vídeos da série Neumann Entrevista. Amanhã eu vou mostrar aqui para você o meu livro Neumann Entrevista, 2 volumes, editora Almedina, que acaba de sair, contendo as entrevistas que eu fiz para esse blog do Estadão, do qual eu falei. E hoje eu quero começar, você deve estar animado assim com esse sucesso, mas estou também assustadíssimo com a notícia que eu ouvi hoje cedo, de que as milícias do Rio de Janeiro controlam 57% do território da capital fluminense, de acordo com o estudo do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, o Núcleo de Estudos de Violência da Universidade de São Paulo, o Disque Denúncia e as plataformas Fogo Cruzado e Pista News, que resultou no mapa dos grupos, dos grupos armados da segunda maior cidade do país. As 3 facções do tráfico de cocaína no Rio têm somados o domínio de 15%, ou seja, quase 1/4. Ou seja, a milícia se impôs como a forma de crime mais perigosa e hoje é responsável pelo controle, pela escravidão de 1/3 da população da segunda maior cidade do Brasil, da ex-cidade maravilhosa. O promotor do Grupo de Atuação Especial de Controle do Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Rio, o Fábio Correia, diz que apesar de ainda existir sob a forma de células e franquias, a milícia caminha para um projeto de comando único no Rio. E um grande especialista em máfia, o grande desembargador, meu querido amigo Walter Mairovitch, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que entende bem do assunto. Ele é o presidente do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone, em homenagem ao juiz que combateu as máfias na Itália. Diz que o crime organizado, o tráfico de cocaína é uma coisa muito atrasada. Agora aqui, as milícias brasileiras, cariocas principalmente, têm muito a aprender e a praticar de pelo menos 2 tipos das 4 máfias italianas. A Cosa Nostra, famosa da Sicília, e também a máfia lá da Calábria, né? São organizações políticas de planejamento. A máfia da Calábria e a Cosa Nostra, ou seja, na Calábria, na Sicília e no Rio, a prática é a mesma. E o Dr. Mairovitch lembra que não adianta o voto eletrônico, a cabine secreta, porque o miliciano controla o voto na cabine pseudo-secreta e continuará controlando. A diferença que o Mairovitch vê nas máfias italianas e na máfia brasileira é que na Itália, como dizia o Totorrino, um grande mafioso, o policial atua como policial e o bandido como bandido, né? Ele disse isso no interrogatório. No Rio, não. No Rio, os policiais, ex-policiais, usando a autoridade de policial, é que comandam as milícias. E as milícias tiveram um grande impulso, por isso que ultrapassaram o crime organizado larga margem, durante a intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro. E sabe quem foi o interventor? Ele mesmo, o general Walter Braga Neto, era o comandante do Sudeste, o general da Ativa, e comandou
a segurança no Rio de fevereiro até dezembro de 2018, justamente durante e depois é que houve esse avanço das milícias. Um dos grandes entusiastas da milícia foi o deputado Jair Bolsonaro. O deputado Jair Bolsonaro, em dezembro de 2008, elogiou a atuação das milícias e criticou o relatório da CPI, da Assembleia Legislativa do Estado, a LERJ, que apurou a atuação dos grupos paramilitares. A investigação mostrou que eles lucravam com a cobrança de taxas, a oferta de serviços clandestinos e a venda de apoio político. E, discursando na tribuna da Câmara, o membro do baixo clero Jair Bolsonaro disse: querem atacar o miliciano, que passou a ser o símbolo da maldade e pior do que os traficantes. Existe miliciano que não tem nada a ver com gatunete, com venda de gás. Como ele ganha R$ 850 por mês, que é quanto ganha um soldado da PM, ou do bombeiro, né, e tem a sua própria arma, ele organiza a segurança de sua comunidade. Nada a ver com milícia ou exploração de gatunete, venda de gás ou transporte alternativo. Ele também elogiou, em 2005, o ex-capitão PM do Rio de Janeiro, Adriano da Nóbrega, morto na Bahia, conhecido como Urso Polar, acusado pelo Ministério Público do Estado de chefiar a milícia do Rio das Pedras e articular matadores de aluguel no escritório do crime. Ele então era um parlamentar do PP, de Paulo Maluf e Ciro Nogueira, seu novo aliado agora, contando que tinha comparecido ao julgamento do PM, a seu ver, um brilhante policial. Foi morto por policiais baianos e fluminenses na Bahia, onde estava escondido, porque tinha uma prisão decretada por um homicídio, né? O ministro da Defesa do governo Bolsonaro compareceu, o general Fernando Souza e Silva, compareceu em abril de 2019 a uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Deputados para dizer que as milícias cariocas surgiram como uma boa intenção de ajudar as comunidades, mas se desvirtuaram. Não é à toa, então, que hoje se constata a evolução fulminante delas. O general, como se sabe, manda no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. Agora, eu vou também tratar de outro assunto do Rio, que é a tempestade pela qual está passando o juiz Marcelo Bretas. O juiz Marcelo Bretas está enfrentando uma tempestade por causa do Poder Judiciário, lá no Rio de Janeiro, né? Ele comandou a Operação Esquema S, liderada por ele, a partir da delação premiada de Orlando Diniz, presidente da FEComércio, e tornou réus advogados do Rio e de São Paulo por tráfico de influência. Eles são acusados de um desvio de 151 milhões de reais do Sistema S, formado por SESC, SENAC, SESI e SENAI. Só que esse assunto de advogados envolvidos em pagamento de propina para obter vantagem e fazer com que investigadores não deem nada, investigações não deem nada, não é inédito. Antônio Palocci, em delação premiada, confessou que para arquivar a Operação Castelo de Areia, o embrião da Lava Jato, Márcio Tomás Bastos, que era um advogado da empreiteira, Camargo Corrêa, e ministro do Lula, pagou uma propina de 5 milhões de reais ao então ministro do Superior Tribunal de Justiça, Asfor Rocha, ele foi inclusive presidente. Isso porque a promessa para uma cadeira no STF não vingou, a Dilma preferiu indicar o Luiz Fux, que hoje é o presidente lá do Supremo. Agora, as ações penais oriundas da Operação Esquema S, esse esquema não tem um S, ele tem um cifrão, né? Contra 30 denunciados, foram suspensas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ele proibiu o juiz Marcelo Bretas de praticar quaisquer atos decisórios tendentes à investigação de fatos, direta ou indiretamente, relacionados àqueles apurados na ação penal, até o julgamento final da reclamação, ou seja, até o plenário do Supremo decidir em que instância ele deve tramitar. Os fatos têm comprovado que o Ministério Público, os juízes, os desembargadores e ministros estão nesse negócio de vender e engavetar investigações através de advogados.
A então corregedora nacional de justiça, Eliana Calmon, que eu também entrevistei aqui no Neumann Entrevista, afirmou anos atrás que há bandidos de toga. A Lava Jato chegou na Lava Toga, mas a guerra agora está acontecendo, assim como foi feito com o ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, que entrevistei na semana passada no Neumann Entrevista e que teve suas conversas com o Ministério Público violadas por hackers, que chegaram até a ser presos, mas estão começando a ser soltos, né? Os advogados pregos na Lava Toga querem atingir o juiz Bretas e o atacam em diversas frentes. Vale tudo. O advogado de vários réus da Lava Jato, no Rio de Janeiro, Nitalmar Dias Ferreira, preparou um dossiê e advogados envolvidos na Lava Toga tentam ligá-lo ao juiz Bretas. Nitalmar Dias Ferreira foi denunciado à Ordem dos Advogados do Brasil por cooptar clientes vendendo soluções. Não se pode baixar a guarda. As investigações têm que continuar. Advogados, procuradores e todos os envolvidos nesse esquema de engavetamento não podem ficar impunes. Assim como as milícias. E agora apareceu até uma operaçãozinha aí, umazinha, só para ser exceção da regra, né? Que na prática, até recentemente, não foram molestadas por operações policiais de vulto e devem ser tratadas como são, organizações criminosas tão ou mais perigosas do que as do crime organizado dos traficantes de entorpecentes. Eu quero aqui também sugerir a você que leia o artigo que saiu no jornal O Globo no fim de semana, indicação de Cássio é inconstitucional, do professor da USP, Modesto Carvalhosa. Saiu no Globo. Ele diz o seguinte: a Constituição de 1988, em seu artigo 101, determina que os ministros do Supremo devem ser escolhidos dentre cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Trata-se de uma exigência constitucional incontornável, a que não pode o Supremo furtar-se de fazer cumprir. O fato, termina ele, é que a indicação do senhor Cássio Nunes, se confirmada, tornará o Senado ainda mais ilegítimo perante o povo brasileiro, e o Supremo será humilhado ao ter que acolher uma pessoa que durante os próximos 23 anos comporá sem idoneidade moral e jurídica o seu colégio. E é chamado de pretório excelso, né? Muito pouco excelso. Está nas mãos do Supremo, segundo o Modesto Carvalhosa, provocado pelos partidos que se opõem ao descalabro ético desta República, declarar a inconstitucionalidade da indicação e da aprovação pelo Senado Federal do senhor Cássio Nunes, por infringir o disposto no referido artigo 101 da Constituição. E eu insisto aqui que você veja a entrevista de Felipe Moura Brasil e de Marco Antônio Villa, tanto aqui no canal, como no canal deles, no Twitter deles, no meu Facebook, no meu Instagram e nas redes sociais em geral, no blog do Estadão. Nessa entrevista, o Villa chama o Bolsonaro de Maquiavel de Rio das Pedras. Rio das Pedras é a região do subúrbio do Rio, cuja milícia foi chefiada pelo capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, que o Bolsonaro defendeu e que o Flávio Bolsonaro condecorou lá na Lege. O Felipe Moura Brasil relatou as intervenções que voltaram a ser muito violentas do chamado Gabinete do Ódio, porque eu quero, ao encerrar aqui, lembrar que aquele inquérito do Supremo sobre o Gabinete do Ódio parece que está dormindo na gaveta de Alexandre de Moraes, que deu uma de brabo, deu uma de investigador e no fim pulou fora. E eu vou terminando por aqui, direto ao assunto. Em pé. E só a verdade nos salvará.